Pessoal, olá mais uma vez. Shabbat Shalom a todos. Aqui é o Alexandre Srabotniak, no canal Israel no Caminho, para conversar um pouquinho com vocês. E eu tenho aqui a minha queridíssima amiga Natália Brandigolanda. Natália, como vai você? Tudo bem? Shabbat Shalom para você. Shalom, Alex, tudo bem com você? Tudo bem com todo mundo? Eu espero que sim. É um prazer estar aqui novamente. Então, a gente fica sempre muito satisfeito, porque a gente estuda as parashot, estuda os textos, reflete muito a respeito, e depois a gente se junta com alguém para discutir e ver o que a gente vai contar para vocês dessa vez. Foi isso que nós fizemos. Foram 25 horas de discussão, né, Natália? Ah, não, foram 25 minutos, esqueci. Fiz Quase isso. uma pequena diferença aí, né? Mas é isso. Mas o objetivo é contar para vocês as maravilhas do nosso Adonai, do nosso eterno Deus, o que ele já fez, o que ele tem feito e o que ele continuará fazendo pela gente. A gente precisa dele, a gente precisa estar consciente disso. E a paraxá da semana é a paraxá Tzav, que significa ordena, e a gente vai focar no assunto da intercessão, do intercessor, na verdade, que ele mostra aqui a estrutura de intercessão que foi criada no passado por Deus para que o povo sentisse essa necessidade de ter o perdão e conversar com Deus. O povo não queria falar direto com Deus. Então Deus botou um intercessor, botou um sacerdote no meio do caminho. O povo, de alguma maneira, se comunicava com o sacerdote e o sacerdote se comunicava com Deus. Era essa a estrutura. Os textos que a gente estudou na Torá são Vaikra, que é Levítico, do 6:1 ao 8:36. Na Haftará, Jeremias 7:21 a 8:3 e 9:22-23. Na Brit Hadashah, a Nova Aliança, Hebreus 8:1 a 6. E Terrilim, um salmo belíssimo, Salmo 107, que a Natália ficou apaixonada pelo salmo. Foi ou não foi, Natália? Olha só. Então, veja só o que acontece. Em Levíticos 6 e 7, Deus dá para a gente o cenário da estrutura que ele montou para que a gente obtivesse perdão de nossas falhas, para que o povo de Israel obtivesse o perdão das suas falhas. Então, ele criou um sistema de sacrifícios. Em Levítico 6, ele fala de 3 tipos de sacrifícios. No Levítico 7, ele fala de mais 2 outros tipos de sacrifícios. Não era só de perdão, mas era também de gratidão. É, tipo assim, eu peço perdão, mas eu também agradeço a ti, né? Tudo que o Senhor tem feito por mim. É, ele falou sobre os alimentos e ele falou sobre quem? Os intercessores, ele falou sobre os sacerdotes. Os sacerdotes, na verdade, eles, se vocês lerem adiante, eles não receberiam nenhuma herança na terra prometida, mas eles estariam misturados entre todas as tribos. E como sacerdotes, eles eram os intercessores para falar com Deus e eles deveriam ter um tipo de remuneração. Essa era a herança deles. A herança deles, diz a palavra, que era o próprio Deus, era a herança deles. E eles recebiam uma remuneração. Então faziam sacrifício, uma parte do sacrifício ia para exatamente alimentar os sacerdotes, alimentar os levitas. Já no Levítico 8, tem todo aquele processo de preparar o sacerdote. Se vocês estão lembrados, o templo, a Mishkan, foi elevada, foi levantada no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano.
da saída do Egito. Foi quando o templo foi erguido. E só que o templo ele precisava de alguém para operar. E quem era que operava eram os sacerdotes. Só que o templo era um local sagrado, as coisas que estavam lá eram sagradas e o sacerdote precisava ser limpo e foi feito todo um processo de limpeza dos sacerdotes, vestes riquíssimas para que eles pudessem ministrar ao povo e ter acesso a Deus. Essa era a função deles, né? No Levítico 8, aparece já no versículo 2: traga Arão e seus filhos suas vestes, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os dois carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. A tenda do encontro é o Mishkan, exatamente, né? E por quê? Porque ali eles seriam ordenados. É todo um processo de ordenação que tem a ver com purificação, com preparação, com dedicação. E ao fim desse processo, aí sim, teriam a função do sacerdote, aquele intercessor com quem? Com o nosso Deus, o intercessor pedindo pela pessoa que estava fazendo a oferta, a oferenda, pelo pecado ou de gratidão, ou o que quer que seja, intercedendo por essa pessoa a Adonai, ao nosso eterno Deus. Era isso que eles faziam. O Moisés, que era uma pessoa importantíssima perante Deus, ele foi escolhido por Deus para fazer todo esse processo. E o Arão era o segundo em comando aí nessa história, né? O próprio Moisés vestiu o Arão e vestiu os filhos deles, né? A partir do versículo 5 está escrito: então Moisés disse à comunidade: foi isto que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água. Vai tomar banho! Pôs a túnica em Arão e colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão, colocou também o peitoral e nele pôs o urim e o tumim. Interessante, urim e tumim é algo que a gente não descobriu direito até hoje o que que é, mas era, digamos assim, era um negócio para tomar decisões. Eu chamo de o par ou ímpar daquela época, tá certo? Você quer isso ou aquilo? Eu quero par ou ímpar. É a maneira que Deus colocou para se decidir coisas. Se você tem alguma dúvida, se você não entendeu o que Deus está falando com você, usasse o Urim e o Tumim. E colocou um turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois de vestir os sacerdotes, Moisés ungiu o tabernáculo, ungiu o Mishkan, né? Ungiu os sacerdotes, o óleo da unção, né? É, Moisés prosseguiu com os sacrifícios necessários, e aí no versículo 34 ele diz assim: o que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação por vocês. Eu já falei uma vez, volto a falar: o que é propiciação? É algo que é apropriado para pedir perdão a Deus, nesse caso, né, por nossas falhas. Então, precisava de todo esse cenário, de todo esse processo, para pedir perdão a Deus por meu pecado. Ele sabe que eu sou pecador. Ele sabe. Desde aquela época Ele lá de gosta? Não, não gosta. Mas então ele arrumou um jeito da gente pedir perdão. E aí eu vou perguntar para a Natália: você acha que isso é assim ainda hoje, Natália? na verdade, não é desse jeito, né? Ah, E a gente agradece por agora. isso também, porque eu falo, né? Pensa o trabalhão que eles tinham só de vestir
todo aquele ornamento, toda aquela roupa e fazer todos aqueles sacrifícios, todas as coisas, né? Mas o Senhor sempre ele arruma um jeito da gente ter um intercessor, né? O Senhor sempre cuida de nós de alguma forma. A misericórdia dele é tão grande que ele sempre arruma, né? A gente fala, né? Que nessa parte dessa primeira aliança, né, que a gente teve com o povo através da vida de Moisés, da vida de Arão, a gente tinha eles ali de prontidão, sempre esperando, sempre, né, dispostos, né? Era uma devoção que eles tinham, a vida deles era dedicada ao Senhor. E hoje a gente vê que depois desse período, né, depois que passou até Jeremias fala sobre isso também, né, que vai chegar uma época em que o Senhor fará uma nova aliança, não como a dos pais de vocês, mas sim uma aliança que durará para sempre, né? E aí eu vi alguns pontos assim, até quero que você depois acrescente mais coisa nisso, porque a gente vê assim, depois disso tudo, depois dessa época toda que passou, o Senhor já lá atrás colocou a necessidade da gente ter intercessor. E aí o Senhor manda Yeshua, que eu falo que foi um dos nossos maiores intercessores, né? Hoje ele colocou o Espírito O Santo. maior, né? O Ele é maior. o maior. É que hoje a gente tem o Espírito Santo que intercede por nós, então ele também é o maior, né? Então só vê, fica tudo ali, né? E aí, depois que Yeshua veio, que ele sofreu aquele sacrifício todo, que antes era feito sacrifício nos animais, tem até escrito na Paraxá, tudo que precisa, né, ser feito para um sacrifício. E Yeshua foi o cordeiro, né, puro e santo, e ele foi sacrificado, e o véu foi rasgado de cima a baixo, para que a gente possa entender, né, que hoje somos esses intercessores, né? Temos esse papel diante de todas as coisas. Até eu acho bonito a parte de Hebreus que fala, né? Ele fala que em Hebreus 8:10, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei, né? E eu lhes serei por Deus, e eles serão o meu povo. Então, o Senhor, ele não fala que ele vai tirar as leis diante, mas ele colocará no nosso coração. Então, a gente sabe qual é o nosso sacrifício, a gente sabe qual é a nossa posição, mas o Senhor sabe, ele deixa para a gente claro que a gente sempre vai ter esse intercessor, por mais que não seja um sacerdote como Arão era, a figura de Arão. A gente tem o Senhor como nosso intercessor, né? O Espírito Santo, o HaKodesh, para nos interceder por nós, estar junto com a gente. E aí a gente tem falando sobre isso, né, Alex? Porque antes a gente tinha o sacerdote e agora a gente, cada um de nós somos o sacerdote. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Entender sobre. Pois é, olha só a nossa responsabilidade. Nós temos hoje a necessidade de interceder uns pelos outros com quem? Um Deus eterno, Deus verdadeiro. E só podemos fazer isso se nós estamos limpos de coração, se nós entendemos que Yeshua veio para pagar o preço do nosso pecado. Esse sistema de sacrifícios, ele foi feito 1.400 anos mais ou menos antes do aparecimento de Yeshua sobre a terra em forma humana. Antes de Yeshua ter nascido como um bebezinho, né? E ter crescido, e até que quando tinha 30 anos ele começou a rebanhar os seus discípulos, começou a contar para os seus discípulos como a coisa deveria ser. Aqui, em Jeremias, né? Jeremias, ele apareceu mais ou menos uns 900 anos depois de que foram dadas essas
esse ritual de sacrifícios e instituído os sacerdotes, né? Ele diz assim: quando tirei do Egito os seus antepassados, lá, Jeremias 7, versículo 22. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Quer dizer, eles saíram do Egito sem essa preocupação. Só que depois Deus falou assim: olha, mas é isso que é o propício para você, né? Lembra o propiciação, né? Sim. Isso é o que é o propício, isso que é o apropriado para isso, né? E o apropriado era aquele, naquela época, era aquele sistema sacerdotal e de sacrifícios. E ele completa aqui dizendo assim: dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. O pior é que o pessoal não andou direitinho nesse caminho. Não. Por isso que Yeshua foi encaminhado para nós, para que com o sacrifício que ele fizesse, a gente pudesse ter o perdão dos pecados. Ele fez o sacrifício, ele foi ressuscitado, vocês lembram disso? Eu sei que não é do seu tempo nem do meu, mas ele foi ressuscitado, está documentado na nossa Bíblia. Ele ficou 40 dias por aqui, ensinando aos apóstolos, fazendo um seminário intensivo, para que eles desenvolvessem toda essa vontade de servir ao Senhor e a vontade de proclamar o nome do Senhor a todos os que estavam em volta deles, não só aos judeus, né? Não só ao povo de Israel, mas também aos outros povos. Hum. Porque Deus não quer a salvação só do judeu, Deus quer a salvação de todo mundo. E a gente tem a responsabilidade de entender quem é o nosso Deus. Nós temos essa responsabilidade. E nós que já entendemos, temos uma responsabilidade maior, que é de proclamar o nome de Yeshua. E veja só o que aconteceu. Quer dizer, Yeshua morreu por volta do ano 30 depois de Cristo, tá certo? Sim. Subiu aos céus 10 dias, não, 40 dias depois que ele foi ressuscitado. 10 dias depois que ele subiu aos céus, ele mandou quem? O Espírito dele, o Espírito de Deus, para que esse Espírito de Deus residisse sobre a gente, dentro do coração da gente. Ou seja, nós somos hoje o templo, aquele templo físico que havia naquela época, ele não é mais necessário, porque nós somos o templo. E nós somos os intercessores. Nós podemos clamar a Deus uns pelos outros. Quanta gente não vem muitas vezes falar, Natália, você não quer orar por mim, não quer interceder por mim a Deus. Alexandre, você não quer fazer isso. Você que está ouvindo e que conhece Jesus, quantas vezes as pessoas não chegaram em você e falaram assim: ah, faz uma oração por mim. Oração é você estar conversando com Deus e intercedendo por você e pelas pessoas que estão à tua volta. Sim. É isso que a gente precisa fazer hoje. E uma coisa interessante é que Deus destruiu toda aquela estrutura de sacrifícios, tá? Aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano destruiu o templo, destruiu todos os registros genealógicos do povo de Israel. Hoje você não tem mais é, uma documentação garantindo de onde você vem. Tá certo? Então você não tem mais como dizer, ah, esse é um levita ou não é um levita, ou É, eu esse é sou da da tribo de linhagem de Judá, Arão. que é a descendência que veio depois através de Davi. Ou seja, nós não temos mais isso, mas nós temos Yeshua. Nós não precisamos mais disso. Nós precisamos de Yeshua. Nós temos que, no nome de Yeshua, clamar
uns pelos outros. Essa é a nossa função. Quantas vezes a Natália não chega para a gente e fala: ai, olha, eu preciso, eu não estou legal hoje, você não pode orar por mim? Oramos, nós intercedemos uns pelos outros. Às vezes eu fico desanimado muitas vezes. Minha mulher vem e fala assim: ó, peraí, vamos orar já, vamos já resolver esse assunto. E é isso que nós fazemos. Você tem que interceder por sua família, por seus amigos, pelas pessoas queridas. Você tem essa. E, Desculpa, Fala. Alex. E a gente fala, né? Isso não é uma coisa que Yeshua deixou só para o Alex, ou só para Não, mim, ou só para a Wanda, né? Ou não, só para o pessoal do Israel no caminho. Não. não. Quando o sacrifício dele foi feito por todos nós. É, Então, a gente fala assim: todos nós podemos orar, podemos interceder por alguém, né? Igual esse período todo que Israel está passando por isso, a gente está intercedendo por intercedendo por Israel, Israel, sim, nos importamos muito com por isso. todos os outros lugares também, a gente está É verdade. intercedendo. A E gente vê hoje o Irã, um sofrimento tão grande lá no Irã. Por quê? Porque tem alguns déspotas que estavam lá destruindo o povo, usando todo o dinheiro para eles mesmos e para se armar, porque o objetivo deles era destruir o povo de Deus, mas Deus não permite. não, não, pode ser o tempo que for, o Senhor Exato. sempre vai guardar, né? Porque até você falou do Salmo 107 e realmente, né? Ele é um salmo que nos traz assim, o Senhor mostra um fato e mostra o que a gente deve fazer. E aí eu até falo que ele repetiu, louvem ao Senhor por sua bondade, ele fala isso assim umas 5, 6 vezes nesse salmo. Ele inicia o salmo falando: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, né? Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas maravilhas com os filhos, né, dos homens. Então você fala, o Senhor ele podia ter continuado com aquele modelo de sacrifício, só algumas pessoas tendo acesso a ele, acesso a interceder, mas o Senhor, ele é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. E aí a benignidade também. E aí ele deixou isso para cada um de nós. Por quê? Porque ele nos fez santo como Yeshua é santo. E aí a gente tem esse acesso. Então, quando ele fala, né, no Salmo 107, louvem ao Senhor por sua bondade, né? Aí ele fala lá no finalzinho, exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na Assembleia dos Anciãos. Então, o Senhor, ele quer que a gente declare isso, a gente louve pelas coisas, né? Ah, tá ruim hoje? Louve a Deus, porque amanhã pode estar bem, entendeu? Então, a gente tem que entender que o Senhor, ele cuida de todas as coisas e ele não deixa nada assim solto. Você pode ver, lá atrás ele preparou o templo, capacitou Moisés, Arão e seus filhos, porque teve toda uma preparação, uma purificação, e ele foi e cuidou do período, né, que desse povo todo que estava lá na época. Aí depois o Senhor mandou Yeshua, na época que Yeshua estava aqui, cuidou de todo o povo da época. Depois ele mandou para nós o seu Espírito, porque Yeshua não está com a gente, mas o Espírito Santo sim. Então você fala, o Senhor não nos deixa soltos. O Senhor ele está sempre cuidando, protegendo e o Senhor está sempre intercedendo por nós. Então, o que podemos fazer? Vamos louvar, exaltar e engrandecer o nome dele. Porque estamos em período de guerra, estamos num período difícil para todas as nações, sim, estamos, mas louvai ao Senhor, porque a benignidade dele não nos abandona nem um dia. É, Até para quem está numa situação mais difícil, o Senhor está lá. É só a gente parar, ó, sentir e orar. Porque às vezes é. uma simples oração muda todo o nosso dia, toda a nossa desenrolar, Eu né? diria que muda até o nosso espírito, porque às vezes É, você está tão baixo, mas você faz uma oração, você sai da oração fortalecido.
É porque a gente deixa fortalecer. o nosso espírito e recebe o espírito do Senhor, né? E é ele que Ele comanda. tá conosco. E eu É. queria fechar também com o Salmo 107, tem o primeiro versículo, ele diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. O amor de Deus é tão grande que até eu recebo o amor dele. Cada um de nós, até o pior criminoso que existe, não sou o pior, tá? Tem outros piores, ah, que existe na face da terra, recebe o amor de Deus. Mas se eu não me apropriar, se eu não abraçar, se eu não acreditar nesse Deus, a minha vida vai ser muito difícil. Então eu quero estimular vocês. Abracem esse amor que Deus dá a cada um de nós. Tome esse amor para a sua vida, que você vai fazer uma diferença imensa, imensa nesse mundo que tanto precisa do Senhor, que tanto precisa do nosso Deus. Então, Shabbat Shalom para você. Agora que você já sabe isso, Shabbat Shalom. Usufrua. Tchau, gente. Shabbat Shalom, pessoal. Deus abençoe.